Quantas vezes já ouvimos uma história cabeluda e ainda assim o povo tem a coragem de falar pra gente que esse relato é real? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo, porque hoje contarei a história da Mão Peluda. Apesar de ser contada no Brasil, também há relatos dessa mesma lenda em alguns países hispânicos, na América Central e do Sul e no México, onde é chamada de La Mano Pachona. Lá, a história varia um pouco. Em alguns casos, o protagonista está dirigindo um carro. Porém, nesta versão que vou contar a vocês hoje, ele estará a pé, porque foi assim que eu vi a princípio. A primeira vez que eu vi essa história foi por ninguém menos que minha própria mãe. Ela, por sua vez, foi assustada por seu primo e alguns vizinhos com uma mão peluda de verdade, ou seja, física mesmo, que apavorou ao menos 6 dos primos menores. Bom, então bora pro relato. A lenda geralmente começa com: era tarde da noite e um homem voltava de uma viagem de negócios para sua cidade natal, localizada no interior. Ela era cercada por uma floresta extensa, no meio da qual se encontrava uma estrada, por onde ele decidira cortar caminho para poder chegar em casa mais rapidamente, visto que estava exausto e a pé, porque não conseguira pegar uma carona com ninguém. Enquanto ele andava no meio da estrada, começou a ouvir uma respiração ofegante e bem forte próxima a ele. Ele começa a acelerar o passo. É nesse momento que a respiração começa a ficar mais ofegante e chegar mais perto dele. O homem começa então a correr o mais rápido possível para longe daquela presença perturbadora. Logo então, ele começa a avistar a cidade e, de longe, sua casa, o que lhe dá coragem para continuar mais rapidamente e escapar com vida da respiração do além. Seu coração dispara o quanto mais ele se aproxima da cidade, e sua velocidade aumenta, ávido para chegar logo ao seu porto seguro. Ele consegue alcançar o portão de casa e, com isso, respira aliviado. No momento em que foi abrir o portão, esse começou a bater sozinho e uma mão peluda se estende para fora da escuridão. Os pelos eram longos e escuros, criando uma imagem assustadora, que toca o seu ombro e vai subindo cada vez mais para perto de seu pescoço. O homem, desesperado ao ver essa cena e sentir que sua vida poderia acabar a qualquer momento, dá um berro, clamando por socorro. Socorro! Socorro! É então que vários de seus vizinhos começam a ligar as luzes de suas casas e saírem para a rua para ver o que está acontecendo. Ao perguntarem para o homem por que ele estava gritando, ele coloca a mão no pescoço e percebe que não tinha mais nada ali. Ele pergunta para os seus vizinhos se estão vendo algo nele, alguma mão peluda, vira suas costas, balança o seu cabelo, mas nada. É então que ele percebe que a mão peluda havia desaparecido quando todos chegaram. Assustado, mas aliviado, ele pede 1000 desculpas aos vizinhos pela confusão, entra em casa, toma um banho e vai logo para a cama, exausto. Quando entra naquele estado de sono, sente algo em seu tornozelo. Desesperadamente, ele tenta chutar, mas não consegue. A mão peluda o atacava novamente. Esse é o fim do relato. E aqui, vale mencionar que eu decidi contar o relato mais neutro. O relato que eu ouvi primeiro não foi esse, e o relato, quando eu ouvi pela primeira vez, acabou abruptamente, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas depois de ler várias versões da história da mão peluda, eu juntei algumas que se repetem e que são da variante cidade do interior, floresta deserta, etc. Então decidi escrever o roteiro com esse relato e acabar ele por aqui. As histórias que eu vi apresentam vários finais que são bem diferentes. Geralmente nada acontece com a pessoa, mas em muitos relatos a pessoa também é estrangulada até a morte, então um pouco pesado, né? E varia pra caramba. Agora vamos falar um pouco mais sobre as origens dessa lenda.
Segundo a lenda, a mão pertence a alguém que morreu tragicamente naquela estrada e agora ela busca por alguma forma de conexão com os vivos. Algumas versões dizem que a mão tenta agarrar os ocupantes de um carro, mas outras afirmam que ela simplesmente busca companhia, como a mãozinha da família Addams, não, brincadeira, e podem atacar qualquer um que esteja sozinho. Independentemente da variação, a história da mão peluda serve como um tipo de aviso para aqueles que viajam sozinhos, principalmente em lugares desertos e durante a noite. Diz a lenda que há muitos anos atrás, um homem extremamente peludo vivia isolado em uma cidade. Seu nome era Tony Ramos, não, brincadeira. Ele era conhecido por sua aparência estranha e seu comportamento recluso. As pessoas da comunidade começaram a espalhar boatos sobre ele, sugerindo que ele era um feiticeiro ou um ser sobrenatural. Um dia, por razões desconhecidas, uma multidão enfurecida decidiu perseguir o homem peludo, o acuando, e a situação ficou violenta. O homem, incapaz de escapar de uma grande multidão, acabou sendo agredido até a morte pelos habitantes de seu povoado. Porém, antes de morrer, ele amaldiçoou aqueles que o haviam perseguido, jurando que retornaria para assombrá-los. Disse que após falecer, a mão peluda do homem, que havia sido cortada durante a confusão, começou a perseguir os responsáveis por sua morte. A mão, agora com vida própria, vagava pelas estradas, casas e locais isolados, buscando vingança. Ela tinha o poder de se manifestar em lugares escuros e assustar aqueles que cruzassem seu caminho, especialmente durante a noite. Já a variação mexicana é um pouco mais específica e diferente e envolve um homem rico e corrupto, dono de várias lojas, que era famoso por engabelar as pessoas e por sua falta de educação. Nessa versão, além de ser muito babaca, esse homem também tinha uma aparência estranha e era super peludo. Por conta de sua cobiça e das fraudes constantes que praticava contra pessoas inocentes, suas vítimas torciam para que a mão dele secasse e caísse. Ele e sua esposa só riam dessas pragas jogadas por todos na cidade, mas depois de seu falecimento, à meia-noite do dia de seu enterro, para ser precisa, sua mão ganhou vida e começou a atacar transeuntes, furando seus olhos e estrangulando-os até a morte. Dá pra perceber que essa versão é um pouco mais hardcore que a nossa brasileira, não é mesmo? Então, agora vamos voltar àquele fato que eu falei pra vocês. Essa história foi contada pra mim pela minha mãe, que por sua vez foi assustada por seus primos e alguns vizinhos. Bem, ela comentou que estava na casa de seu avô, ou seja, meu bisavô, e que os primos, sem nada para fazer, decidiram dar uma voltinha e passar por essa ruela que era bem longa e se localizava logo do lado da casa do avô dela. Foi nesse momento que o primo safado decidiu contar a história da mão peluda. E bem no momento em que o homem do relato para na frente de seu portão e a mão peluda cai sobre seu ombro, alguém, provavelmente o vizinho da casa do lado, joga essa mão peluda por sobre o muro. A mão caiu no meio da criançada e todo mundo saiu correndo desesperadamente para salvar suas vidas, porque todos eles estavam morrendo de medo. Minha mãe disse que quando a mão caiu, ela achou aquilo assustador, porque tinha sido algo super inesperado, mas depois que ela viu as pessoas correndo e gritando por suas vidas desesperadamente, ela começou a rir e achou a situação engraçadíssima. Foi então que, depois de voltar para a casa dos avós e se sentirem mais seguros, os primos todos saíram para investigar a misteriosa mão. Ninguém sabia de onde aquela mão tinha vindo, mas hoje em dia minha mãe pensa que o vizinho do lado foi quem jogou a mão e que já estava tudo combinado entre o vizinho e seu primo. Enquanto ele contava a história e passava pela ruela, o vizinho estava preparado com a mão prestes a jogá-la, já que o primo dela morava ali na casa do avô. Bem, de qualquer forma, independente de sabermos a origem da mão peluda na história da minha mãe, ou mesmo a origem da lenda da mão peluda, sabemos que essa história é contada muitas vezes como alerta para viajantes, ou mesmo como ensinamento sobre as consequências da injustiça e da violência. Ela destaca a ideia de que ações prejudiciais podem retornar para assombrar aqueles que as cometeram. E você, já ouviu a história da mão peluda ou alguma outra lenda urbana que gostaria de compartilhar?
Tem histórias sobrenaturais que aconteceram com você? Então envie um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail, tudo junto e sem acento nenhum, e poderá ter sua história ou lenda contada aqui. Obrigada pela companhia e na semana que vem volto com outro episódio assombroso. Lembrem-se, cuidado com a mão peluda e fiquem bem. Oi pessoal, sou eu aqui de novo e só um aviso. Na verdade, esta semana eu vou publicar 2 episódios porque é a estreia inédita do podcast. Então, o próximo episódio que eu vou publicar vai ser na sexta-feira e esse episódio vai falar sobre um caso de desaparecimento, na verdade sequestro, e assassinato, que envolve 2 vítimas, Sherry Smith e Deborah May Helmick. Esse caso foi investigado pelo Mindhunter John Douglas, sim, o Mindhunter do Mindhunter, uau! E depois desse episódio, que na verdade o episódio eu vou dividir ele em várias partes, na verdade em 3, e aí ele vai ser publicado, né, uma vez por semana, e aí depois que eu contar o relato de um crime real, né, um crime real, true crime, eu vou contar um relato sobrenatural. Então a dinâmica desse podcast vai ser assuntos insólitos, ou seja, lendas urbanas, assuntos misteriosos, ou seja, um caso de verdade, né, um true crime, e assuntos sobrenaturais, ou seja, coisas sobrenaturais que aconteceram com pessoas na vida real. Bom, eu espero que vocês gostem e deixe nos comentários, ou então mande e-mail pra mim, na verdade. Manda um e-mail pra mim, lembra qual que é o e-mail? Eu vou falar pra vocês de novo. O e-mail é espiritosdoalempodcast, tudo junto e sem acento, @gmail.com. Mandem e-mails pra mim falando que vocês gostaram ou não no podcast, se vocês têm histórias, relatos sobrenaturais, lendas urbanas que gostariam de ouvir aqui, ou mesmo episódios de True Crime. Lembrando que sempre vai ser uma lenda urbana, um episódio de True Crime e um episódio sobrenatural que aconteceu com uma pessoa de verdade. Eu sou a Jéssica Zanetti e espero vocês na próxima. Tchau, tchau!